Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis. Nós estamos no mês da família. Já oramos agora há pouco, naquele momento tão gostoso, tão especial de oração e clamor a Deus. E eu quero falar sobre este tema: o que temos em casa? O que temos em casa? Eu pergunto, quantos aqui estão precisando de uma solução, uma resolução de Deus dentro da sua casa e do seu lar? Dê um sinal, levante a mão quem está precisando disso. Olha, todos nós. Então, essa mensagem é de Deus para a nossa vida nesse dia. Capítulo 4 do segundo livro de Reis. E vamos ler os 7 primeiros versículos. Diz o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe-a à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Deus, nós cremos que a tua palavra é viva e por isso a pregamos. Nós cremos, ó Deus, que todos os ensinos, princípios, valores não ficaram perdidos no tempo. E o Senhor nos ensina hoje, milhares de anos depois do viver do profeta Eliseu, o Senhor continua a nos ensinar. E nós pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações através desta palavra, desta narrativa que lemos, que o Espírito Santo de Deus toque em nossas mentes, ouvidos e corações. E saindo daqui, ó Deus, pratiquemos a fé com a qual esse texto trabalha, ó Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a história de uma viúva que estava preocupada com uma grande dívida. O marido dela provavelmente era bem conhecido do profeta Eliseu. E aqueles tempos eram difíceis. Eram tempos de guerras, pestilências e tudo mais. Então a viuvez era um perigo, era algo constante. E diga-se de passagem, não existia INSS naquela época. Portanto, também não existia pensão. E o problema da orfandade, da viuvez, era um problema social muito comum naquele tempo. E para piorar o problema desta mulher que tem, o esposo morre, ela tem uma dívida impagável. Na lei daquela época, se alguém tinha uma dívida impagável, teria que se escravizar até que a dívida fosse paga ao credor, seria escravo do credor. Se não tivesse a força de trabalho, teria que colocar os filhos para serem escravos. E esta é a situação desta mulher. Portanto, ela vai ao profeta Eliseu, buscando de Deus um grande milagre da sua vida para resolver um grande problema. E esse texto que nós lemos nos mostra alguns princípios de como
nós podemos buscar de Deus, confiar e trabalhar com aquilo que Deus nos dá de valores espirituais, de princípios espirituais, para resolver alguns problemas dentro do nosso lar, da nossa casa. O primeiro desses princípios é: saiba onde ir quando não souber o que fazer. Essa mulher era viúva, achava-se sozinha, uma situação difícil, não tinha como se sustentar e não sabia o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, saiba aonde ir. E ela sabia onde ir. Ela foi buscar a Deus. Ela foi até o profeta Eliseu, sabendo que, de alguma forma, Deus teria uma palavra para a sua vida, através da vida do profeta. Ela não sabia o que fazer, mas sabia aonde ir. Ela sabia, quem sabe, através do seu esposo falecido, que havia um profeta em Israel que poderia resolver o problema através da voz de Deus, da palavra de Deus, da oração. E ela leva o problema seu ao profeta. Versículo 1. O lugar onde nós depositamos a nossa esperança é determinante para as resoluções da vida. É determinante para a resolução, o lugar para onde nós vamos, em quem nós confiamos. Alguns tempos atrás eu estava numa cidade e de repente havia muitas ciganas lá pedindo para dar a mão e para ver o futuro, né? E como eu entendo que essa é uma oportunidade de falar de Jesus, eu disse a ela: olha, eu não vou te dar a mão, mas eu te digo uma coisa: Jesus está controlando, cuidando do meu futuro, e Ele te ama, e Ele quer isso para você também, né? Aproveitei para falar do amor de Jesus. Mas quantas pessoas estão indo atrás de benzedeiras, cartomantes, videntes, procurando resolver os seus problemas dos lares, da casa, do casamento. Aliás, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Enquanto você busca em outros lugares, você pode até estar caindo nas armadilhas do inimigo, mas lance diante de Deus as suas petições, pelo lar, pela família, pela casa, pelas finanças. Quando olhamos para Deus, paramos de nos queixar. Quando olhamos para Deus, paramos de duvidar. Quando olhamos para Deus, nosso coração descansa diante do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Essa mulher tinha uma grande ansiedade, mas ela sabia aonde depositar essa grande preocupação. Segundo princípio: não busque um Messias terrestre. Que te hei de fazer? Ela chega para o profeta Eliseu, e Eliseu dá uma resposta com outra pergunta. A gente chama isso de pergunta retórica, onde você pergunta algo que já sabe a resposta. Que te hei de fazer? Em outras palavras, sou humano, de carne e osso, como você. Não sou eu Deus para resolver os problemas de alguém. Por vezes, nós depositamos nossa esperança, nossa expectativa em pessoas, em homens, seres humanos. Eliseu não está sendo mal educado com esta mulher, pelo contrário, está dizendo: eu sou humano, nós dois juntos vamos buscar solução de Deus, vamos fazer isso, e fazem isso. Eliseu queria mostrar àquela mulher que ela devia confiar em Deus. O cristianismo atual tem sido, por vezes, muito problemático nesse sentido. As pessoas depositando fé nos grandes da mídia, depositando sua fé em homens, mulheres, fulano, beltrano, o grande pregador tal, o grande profeta tal, e assim por diante.
Busque sabedoria divina. Eliseu era um homem simples, um profeta simples. Imagine o seguinte, que por vezes ele estava envolvido com questões que diziam respeito às guerras entre Israel e Síria. Ele dava conselho para o rei, era conselheiro do rei de Israel. Ele também era mediador em conflitos exteriores. Portanto, seria alguém como um embaixador aqui no nosso país. Alguém extremamente culto, que falava a língua dos povos vizinhos. Esse era Eliseu. No entanto, ele também estava preocupado com o azeite da viúva, com o filho de alguém que morreu, preocupado com a despensa de uma senhora que está faltando alguma coisa lá. Era um homem que tinha um coração muito grande, mas muito simples. E ele está dizendo: minha senhora, o que eu hei de fazer? Nós vamos buscar a Deus. Terceiro princípio: descubra o que você tem em casa. Veja comigo o versículo 2. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em tua casa? O que é que tens em casa? Quando estamos em situação difícil, nós queremos alcançar sempre o que não temos. Não é isso? É uma realidade. A gente sempre fica pensando naquilo que não tem, esquecemos daquilo que temos na nossa casa, na nossa vida. Esse é o problema do consumismo, do século que nós vivemos, por exemplo. A gente se preocupa sempre com o que não tem, e de repente nós temos muito. E Deus está dizendo: tem muito, olha aí o que você tem em casa. Eliseu pergunta isso para ela. E nós esquecemos daquilo que já possuímos. Para que Deus trabalhe em nossas vidas, precisamos ter contentamento com aquilo que já temos. Esse é um dilema que nós temos hoje nesse tipo de sociedade que está sempre empurrando o consumismo. Consuma, consuma, que a alegria está por vir. Você tem uma televisão caixotão de 20 e tantas polegadas, mas a mídia está dizendo: olha, pega aquela mais fininha, assim, igual um papel, né? Com 60 e tantas polegadas, aí você vai ser feliz. Aí você vai ser feliz assistindo jogos do São Paulo, assim, torcendo, pipoca do lado e tal. E quando um dia você tiver aquela TV grandona, você vai dizer: não, mas já lançaram uma melhor ainda. Eu vou ser feliz quando tiver a outra. Você compra um carro, está feliz com o carro. Ele tem um cheirinho de novo, painel bonitinho, você está feliz com o carro. Mas se passam alguns meses, e lá vem a propaganda dizendo que foi lançado um modelo novo, que tem mais 2 ou 3 luzinhas no painel, e você diz: poxa, era desse que eu precisava. E aí você já está descontente de volta. Eliseu pergunta a essa viúva, apesar da situação muito crítica dela, ele pergunta: o que você tem em casa? Vamos partir do que você tem na sua casa. Por vezes a gente esquece o que tem em casa, e o que temos em casa poderia resolver muita coisa. Conta-se que na velha Pérsia houve a corrida do diamante da era antiga, e descobriram então que em alguns lugares do mundo haviam minas de diamantes. E um fazendeiro determinado lá vendeu sua fazenda rápido por um preço razoável e correu para as minas de diamante e gastou tudo que tinha, morreu pobre. E o cara que comprou a sua fazenda, por acidente, bate um balde, indo buscar água na bica, e quando bate o balde numa rocha, faz um risco no balde, ele fica intrigado com aquela pedra tão dura que riscou o metal do balde, e ele vai cavar e ele encontra ali o maior
dos diamantes descobertos até então. Na fazenda, justamente do homem que vendeu tudo barato para sair atrás de diamantes. E Deus está perguntando para a gente hoje, o que é que temos em casa? O que a gente já tem em casa? E de repente isso tem muito valor. E de repente você tem soluções na sua casa, nas suas mãos. Que Deus abra nossos olhos para milagres que ainda não têm a aparência de milagres, mas que já tem a mão de Deus ali dentro da nossa casa. Um quarto princípio, não se renda ao negativismo. Veja ainda no versículo 2 a resposta desta mulher. Ela diz a Eliseu, tua serva não tem nada em casa. E ela ia fechar a frase, não tem nada em casa, quando de repente, no meio daquele negativismo, ela diz, a não ser uma botija de azeite. Já é algo mais positivo. Por vezes a gente para nesse pessimismo. Não tenho nada em casa. Não tenho nada. E de repente a gente lembra, mas tenho um pouco. Tenho uma botija de azeite. A fé não nega o problema, mas reconhece que para Deus tudo é possível. Então olhe aquilo que você tem, ofereça a Deus, consagre a Deus. Diga, Senhor, faz alguma coisa dentro do meu lar a partir disso, a partir deste ânimo, a partir da nossa saúde ou a partir do pouco que temos. E Deus, com certeza, multiplica azeite nas nossas vidas a partir de uma botija de azeite. Muitos vivem um sonho futurista, pensando em ter a casa melhor, e com isso são negativos. Ou o carro, ou a formação, ou o diploma. Mas de repente, você não tem o dinheiro, mas tem a saúde. Ou não tem o carro do ano, mas tem a casa para morar. Ou não tem a casa própria, mas tem um emprego para trabalhar e produzir aquilo que é necessário para pagar um aluguel e morar dignamente. Uma das estratégias de Satanás é plantar no coração descontentamento com aquilo que Deus nos dá. É por isso que Paulo diz, tendo com o que vestir, o que comer, sejamos contentes, estejamos contentes. O contentamento não depende apenas do que você tem, não depende apenas daquilo que você não tem, não depende do futuro, de alguma coisa para ter, seja contente hoje. E ela diz, tenho uma botija de azeite. Não se renda ao negativismo. Se você olhar bem sua vida, você vai ver que tem mais coisas boas de Deus na sua casa, no seu lar, no seu casamento, e tem as suas botijas de azeite. Quinto princípio, a fé tem que ser acompanhada de ação. Aí o Eliseu mostrou para aquela mulher o que ela deveria fazer, mesmo tendo uma botija de azeite. E ele disse, versículo 3, vai, pede emprestado. Vai, pede emprestado para os vizinhos, para as vizinhas. Botijas vazias, não poucas. Vasilhas vazias, não poucas. Pede muitas. Pede bastante. Empresta. Vai, o imperativo, a ação. É interessante que o Deus que multiplica azeite poderia muito bem fazer aparecer botijas já cheias de azeite. Não poderia? Né? E por que ele não faz? Porque ele espera que a gente também coopere em algumas coisas com ele. Quando Jesus ia ressuscitar Lázaro, a parte mais difícil ficou com o Senhor Jesus. Dizer, Lázaro, sai para fora. Mas antes disso, Jesus tinha dito o que para quem estava lá? Jesus disse, rolem a pedra. E a pedra tinha aproximadamente 2 toneladas. Rolem essa pedra, tirem a pedra do túmulo. O Deus que dá ordem à vida, não pode rolar uma pedra? Pode.
por que Ele pede para a gente fazer? Porque tem coisas que é a gente que faz. Tem coisas que é a gente que tem que lutar. É por isso que Ele dá músculo, saúde, é por isso que Ele dá inteligência, vitalidade, porque muitas coisas somos nós que temos que correr atrás. E Ele diz a essa mulher: vai, pede as vasilhas, essa parte é tua. Pede as vasilhas emprestadas, tantas quantas forem o tamanho da sua fé. E depois fecha a porta, entra e começa a derramar da botija de azeite, a encher as demais vasilhas. O incrédulo não é só aquele que faz alguma coisa errada. O incrédulo é aquele que deixa de fazer o correto. E às vezes Deus nos coloca tantas coisas que já fazem parte da natureza humana fazer, da natureza de alguém no seu esforço, no seu trabalho, na sua proatividade fazer. Então Deus está dizendo: vai, corre atrás de vasilhas, um imperativo. E fica a pergunta: o que você tem feito pelo seu lar? O que você tem feito pela sua família? O que você tem feito pelas finanças? O que você tem feito pela igreja? O que você tem feito pelo seu ministério? Existem coisas que nós fazemos, que nós vamos atrás, temos que correr com a força de Deus. E Deus dizendo: vai, vai, eu estou por aqui, a parte mais difícil eu faço, mas vai, faça, faça. Vá e peça as vasilhas emprestadas. Sexto princípio: não limite o poder de Deus. Veja a expressão que ele usa no final do verso 3. Não poucas vasilhas. Ainda que os vizinhos achem ridículo ou engraçado, porque essa viúva está pedindo tantas vasilhas, porque ela quer tantas vasilhas, não sabemos quantas foram, quem sabe algumas centenas de vasilhas, mas porque ela quer, é porque ela cria muito bem que Deus iria fazer algo grande. Meu irmão, se você tem orado por algo grande de Deus na sua vida, peça muitas vasilhas, vá atrás de muitas vasilhas, não poucas, não poucas. É por isso que a igreja também tem que se preparar para grandes coisas de Deus, montar mais células, preparar mais discipuladores, mais gente para trabalhar, porque Deus quer enviar muito azeite para a vida do seu povo aqui em Chapadão, e a gente tem que ter muitas vasilhas, não poucas. Isso é um princípio para todos nós, em todas as áreas da vida. Espere muito de Deus. Deus é maravilhoso em abençoar, em responder orações. Tenha o coração aberto, não poucas, não poucas. Eu lembro que primeiro pastorado, isso há 30 e tantos anos atrás, lá pertinho de Curitiba, e eu recém tinha saído do seminário e pastoreando a igreja, ainda muito jovem, sem saber muito o que fazer. A gente aprendia, se batia, errava, acertava, errava de novo, daí aprendia de novo, e era assim. Mas lá um belo dia soprou um vendaval em Araucária e o templo caiu. Era um templo bonitinho assim, mas de madeira, né? Hoje em dia não se constrói mais muita coisa de madeira, mas naquela época, lá nas regiões do Paraná, ainda tinham muitas construções de madeira, mas soprou o vendaval e o templo caiu. E aí foi aquela luta para construir, e começamos as coletas, os trabalhos, e Deus foi dando, etc. E aí começamos a demarcação, o engenheiro fez a demarcação e tal, e aí alguém ainda comentou assim: poxa, mas é um templo muito grande, a nossa igreja é muito pequena, está saindo de congregação agora, né? E não era um templo grande, não era muito grande não. E
foi se erguendo o templo, e enquanto a construção corria, Deus foi salvando gente, foi libertando gente, fomos batizando pessoas, fazendo discipulado. Foi daquela época que surgiu essa apostila que a gente tem até hoje aí, do discipulado para os novos e tal, e todo aquele movimento. E quando, enfim, inauguramos o templo, já não tinha mais lugares para receber, já inaugurou já lotado. Hoje os irmãos lá fazem 2 cultos a cada domingo, porque não cabe. E aí eu fiquei pensando, o segundo templo foi bonitinho, mas foi um monumento à falta de fé. Então Deus está dizendo para a gente aqui, não poucas, porque Deus faz sempre abundantemente. Aleluia. 7º princípio, feche a porta para a dúvida. Veja comigo os versículos 4 e 5. O texto diz: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e novamente a expressão, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. O que significa o feche a porta? Existe muita gente curiosa sobre as coisas espirituais. Existe muita gente que não crê. Existe muita gente que Deus em algum momento diz assim, esses aqui precisam ficar um pouco para lá, porque o que eu tenho a fazer por aqui é muito grande, precioso. O que eu tenho a fazer é maior do que o entendimento humano pode fazer. É mais ou menos quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Bastante gente lá, Jesus diz, deixa a multidão para lá. A mesma coisa aqui. Ele diz para a viúva, você e os filhos, fechem a porta. A ideia de fechar a porta para a curiosidade, para a banalidade, para a dúvida. Fechar a porta, ou fechar até os ouvidos para a gente que confronta a tua fé, a tua confiança em Deus. Você está orando por uma causa impossível e de repente alguém está dizendo, isso aí Deus não pode fazer, isso aí Jesus não faz, né? Isso o outro faz, isso não. Sabe aquela, não deixe isso acontecer. Ore com fé, feche a porta para a dúvida, feche a porta para a voz da multidão. A Bíblia diz em Marcos 4, 24, atentai no que ouvis. Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as pérolas, para que não as pisem com os pés. Milagre com portas fechadas, a ideia de preciosidade, do agir de Deus, do trabalhar de Deus, a ideia da intimidade, de Deus agir dentro do grau de intimidade que você tem com Ele, dos joelhos dobrados, do secreto com Deus, dos teus dramas colocados diante de Deus em oração, no lugar secreto, onde só você e Deus se entendem sobre aquele problema. Fecha a porta. 8º e último princípio. O milagre não é um fim em si mesmo. Veja comigo, versículos 6 e 7. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega mais aqui uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Aí o azeite parou. Quando param as vasilhas, o preparo é para o azeite. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Mais uma vez a pergunta, se Deus multiplicou o azeite, Deus não poderia Ele mesmo vender, providenciar? Não, Deus deixa coisas para a gente administrar. Deus chama responsabilidades para nós. Deus nos acode em momentos difíceis, mas existem coisas que nós temos que fazer.
né? Temos que, por exemplo, problemas são as dívidas, e de repente Deus vai agindo, trabalhando, de agora para frente, administre, cuidado com as planilhas, cuidado com os gastos. Problema é o emprego, você está orando, clamando, e aí Deus abre a porta, e tem um bom emprego. Então, seja o primeiro a chegar no local de trabalho, seja o último a sair, seja o mais interessado em aprender, respeite as autoridades dentro do local de trabalho, isso é sabedoria, vivei do resto, né? Vai, vende aquilo que eu estou te dando e vivei do resto, é o que Eliseu está dizendo. E quando isso acontece, termina o texto. Paga a tua dívida, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. Em outras palavras, o milagre é grande, mas é você que tem que administrar o depois disso. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Talvez você esteja precisando de uma intervenção divina dentro de casa. Novamente a pergunta que fiz no início dessa pregação. E Deus coloca 8 princípios aqui para a gente. Saiba onde ir, quando não souber o que fazer. Não busque um Messias terrestre, busque a Deus. Descubra o que você tem em casa, valorize o pouco que tem. Não fique cercado pelo negativismo. A fé tem que ser acompanhada de ação. Não limite o poder de Deus, as não poucas. Feche as portas para as dúvidas e depois administre o milagre, porque ele não é um fim em si mesmo.